É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Tem certeza de que pode fazer isso? Sua esposa estava preocupada com ele. Anthony certamente não temia nenhuma dificuldade. Ultimamente, ele havia decidido aceitar um emprego de meio período, e foi sobre isso que conversaram. Cindy tinha 20 e poucos anos e ainda era solteira. Não comparada às suas amigas, que eram duas. Elas não tinham muito tempo para se casar e ter filhos. Catherine, você decidiu se casar? Cindy havia ficado surpresa quando elas estavam na primeira série. E por que demorar? John me pediu em casamento, eu não hesitei, respondeu a garota com uma risada. Você é corajosa em se casar aos 18 anos, é preciso coragem, disse Cindy, pensando que ela nem tinha ninguém para ir ao casamento. Por que você está tão triste? Perguntou Emma, que estava presente durante a conversa. Não, é que algumas pessoas se casam e outras nem sequer têm um parceiro, suspirou Cindy. Não se sinta mal, haverá uma festa na sua rua, incentivaram suas amigas. Agora as amigas estavam se preparando para a festa. Emma seria testemunha, então ela ainda tinha que pintar o cabelo e comprar um vestido bonito. O casamento da amiga correu bem e, depois disso, não demorou nem 3 meses para que ela estivesse em condições. Em geral, você se surpreende com a rapidez das noivas, Catherine. E eu provavelmente vou alcançá-la em breve, mostrou o anel a Emma. De jeito nenhum. Quem? Quando? Cercado por seus amigos. Há 15 dias conheci um jovem, e ele não esperava nada, disse Emma, e ela ficou envergonhada com isso. Achei que Catherine foi rápida, e você? Cindy balançou a cabeça. Não, meninas, eu disse a ele para esperar pelo menos 6 meses para nos conhecer, admitiu a garota. Esse tempo passou tão rápido que Nani acabou se revelando um cara muito legal, e agora eles estavam se casando com a segunda amiga dela. E Cindy ainda estava solteira. Parabéns, Emma deu um tapinha em sua barriga. Parabéns para você, abraçou Catherine, que tinha dado à luz recentemente. Obrigada, Emma estava feliz, é claro, mas ela viu como sua amiga e jovem mãe estava agora, e ela não queria isso. Enquanto Emma estava grávida, as amigas se socializaram. Cindy vinha visitá-las, Catherine estava com elas com menos frequência, mas também vinha às vezes. Elas conversavam sobre todos os tipos de coisas, especialmente sobre bebês, como criá-los e o que fazer. E então, quando a outra amiga deu à luz, ela e Catherine começaram a ir a todos os lugares e sempre juntas. Cindy tentou ir com elas algumas vezes, mas não estava interessada em ouvir sobre fraldas e leite em pó. Por que você ficou tanto tempo fora? Emma perguntou a ela um dia. Não sei, você tem seu próprio negócio familiar, respondeu ela. Você não está ofendida? Perguntou a amiga. Por quê? Ela não entendeu. Bem, logo as crianças vão crescer, vamos nos divertir juntas novamente. Naquele momento Cindy ouviu o choro de um bebê no carrinho. É melhor você ir embora, a garota não se importou. Ela foi para casa, seus estudos estavam chegando ao fim, ela tinha que conseguir um emprego, era só nisso que ela pensava. Mas começou uma série de recusas, onde quer que Cindy fosse, onde quer que precisassem de experiência e conhecimento, era irritante. A garota não queria ir para a escola secundária para obter uma educação superior. Mas todos esses empregadores a aborreciam tanto que ela decidiu fazer isso. Você não queria, não é? Perguntou a amiga. Enquanto eu estiver estudando, talvez eu consiga um emprego em algum lugar e ganhe experiência e profissão, respondeu Cindy. Como você sabe, Emma ficou feliz por ela. Assim, a garota se tornou uma aluna do 3º ano, pois já havia concluído o ensino médio. E, por incrível que pareça, ela encontrou um emprego, a princípio não profissional, mas Cindy não perdeu a oportunidade. E em menos de 1 ano, ela estava onde queria estar. Pessoal, por que não vamos ao show? Ela ligou para seus colegas de trabalho,
que haviam se tornado amigos íntimos ao longo do ano. Vamos lá, quando? Todos eles tinham família e filhos. Então Cindy ligou para seus amigos, esperando que eles a apoiassem. Catherine, por favor, esta é a primeira e talvez a última vez que esse grupo virá, ela pediu à amiga. Mas entenda, temos que ir para outra cidade, o show é à noite, teremos que ficar lá. E quanto à criança, ela discordou. Quando a garota ligou para Emma, o resultado foi o mesmo. Bem, Cindy bateu o pé e se olhou no espelho, eu vou sozinha. Ela passou um longo tempo se arrumando, pensando no que vestir, como ir. Quando chegou o dia X, ela pegou o ônibus e em 3 horas estava lá. Ela teve de alugar um alojamento, pois precisava passar a noite em algum lugar. A primeira coisa que a garota fez foi ir ao hotel para saber quanto custaria um quarto para passar a noite. Descobriu-se que não era tão caro. Ela decidiu que ficaria aqui. É isso aí, ela disse a si mesma, ela nunca tinha ido a um evento como esse sozinha antes. A garota foi até o endereço que havia encontrado na internet, um estranho prédio de tijolos vermelhos. Cindy se perguntou, como uma artista normal, por que ela havia escolhido esse lugar. Parecia uma fábrica abandonada. Ela entrou e havia seguranças na entrada. Abra sua bolsa, pediram os homens. Tudo bem, a garota ficou surpresa por ser tão sério. Cindy entrou, um bar, uma grande pista de dança e algumas mesas encostadas na parede. Era um pouco estranho, ela já tinha ido a shows antes, que aconteciam em algumas casas de cultura, salões, clubes, mas nunca tinha visto nada assim. Um cara estranho apareceu no palco, de pé atrás do console, e Cindy percebeu que era algum tipo de ato de aquecimento. A sala estava cheia de música pesada, o DJ estava falando algo no microfone. A garota foi até o bar, ficou no balcão e pediu um coquetel leve. Ela ouviu a multidão gritar e todas as pessoas começaram a se reunir na sala, estava claro que o artista principal tinha saído. Cindy pegou sua bebida e seguiu todos. Ela viu alguns jovens estranhos, muitos com cabelos compridos, vestidos com roupas estranhas, alguns com maquiagem no rosto, tanto meninas quanto meninos. O que está acontecendo? Ela se perguntou. Se ela ainda estivesse com sua amiga, poderia conversar, até mesmo ficar aqui com ela, mas estava sozinha. Quando o homem no palco começou a cantar, ela se assustou. Não era nada do que Cindy esperava, ela percebeu que estava no show errado. Ela voltou para o bar, não sabia o que fazer. Posso tomar uma cerveja? Ela ouviu um jovem ao seu lado, que se parecia com os outros. Sim, claro, respondeu o barman, encheu um copo, o rapaz tomou um gole e voltou para o bar. Oi, ele se virou para Cindy, que realmente se destacava dos outros. Oi, ela acenou levemente com a cabeça. Por que você está aqui? Ele quis dizer, não no salão. Apenas, pensou ele, perguntando a ela por que tinha vindo. Vamos dançar? Ofereceu o jovem. Não, obrigada, ela até colocou a mão na frente. Por que você viria a um show como esse só para ficar aí parado? Ela não entendia. E Cindy viu os jovens lá dentro, amontoados, balançando a cabeça, algo estava acontecendo. Sabe, eu não fui a esse show de jeito nenhum, admitiu a garota. Ah, estou vendo, você não é daqui? Ela sorriu. Não, ela não entendia o que isso tinha a ver com o assunto. Você vai à bilheteria, diz que o show será em tal e tal data, eles perguntam que tipo de show, você responde. Então eles lhe dão o ingresso e o endereço, ele explicou, e Cindy ainda não entendia. E daí? Ela acenou com as mãos. Mostre-me o ingresso, pediu o cara. A garota o tirou da bolsa e o entregou a ele. Aqui, veja, ela mostrou a ele, as instruções estavam escritas em letras pequenas na parte inferior, o preço dos shows é o mesmo, você escolhe qual deles e vai até lá, você chegou ao primeiro. É isso mesmo, ele não podia acreditar que tinha feito uma bagunça tão grande. Anthony estendeu a mão. Cindy a apertou. Você quer sair daqui? Perguntou o cara. Ele provavelmente não sabia o que deveria fazer. Vamos lá, vou lhe mostrar a cidade noturna. Ele caminhou para a frente e Cindy o seguiu. Ela caminhou, olhando para as costas de Anthony e pensando que não se pode andar assim, em uma cidade estranha, com um estranho.
Mas ela não fez nada, apenas seguiu seu novo conhecido. Posso ir para casa? Perguntou Cindy timidamente. Quando você vai voltar a andar assim por aqui? Estou me sentindo um pouco desconfortável, pensou ela. Ou com medo, o rapaz parou, sorriu e olhou para ela. Não, ela decidiu, não tinha nada a temer dele. E então, ele a cutucou e eles seguiram em frente. Anthony contou muitas coisas interessantes, sobre monumentos, casas e edifícios. Cindy ficou maravilhada com o fato de um cara que gostava tanto de música, que parecia tão incomum, saber tanto. Quando ficou muito tarde, ele a acompanhou até sua casa. Há alguma chance de nos vermos novamente? Ele perguntou à garota quando estavam do lado de fora do hotel. Eu nem sei, ela deu de ombros. Para ser sincera, ela também gostava dele, seu mundo interior era tão rico. Cindy deixou para Anthony o número de seu telefone do trabalho e ele ditou o número de sua casa. Adeus, disse ele, e saiu. Adeus, a garota também lamentou ter que se separar. Ela havia passado praticamente a noite inteira acordada, pensando em como era tola por ter vindo sozinha. Mas, por outro lado, ela não teria conhecido Anthony daquela maneira. De manhã, Cindy pegou o mesmo ônibus para casa. Ela não saiu novamente naquele dia. De manhã, assim que chegou ao trabalho, o telefone tocou. Enquanto esperava para fazer a ligação, Emma começou a resmungar sem dizer alô. Alô, disse Cindy calmamente. Conte-me, como foi sua viagem, o que você achou dela? Ela tinha um monte de perguntas. Eu estava bem, não queria contar a Cindy o que realmente havia acontecido. Oh, sempre tão reservada, a voz de sua amiga mudou imediatamente. Ok, tchau, tenho que trabalhar. A garota desligou o telefone. Ela se sentou e olhou para o telefone, para ver se Anthony estava ligando agora, mas o aparelho estava mudo. Então, Cindy decidiu se distrair e não pensar naquele estranho conhecido. Ela passou o dia todo trabalhando em sua papelada, nem sequer foi almoçar e ficou a tarde toda para terminar algumas coisas. Quando estava apagando as luzes do escritório e colocando a chave no buraco da fechadura para trancá-lo, o telefone tocou. Alô, ele se aproximou. Cindy? Perguntou uma voz masculina. Sim, ela o reconheceu. Sou Anthony, ela se apresentou por precaução. Olá, ela sorriu. Hoje fui trabalhar de manhã e pensei, como vou ligar para você, se fico no trabalho o dia todo e só tenho o telefone em casa, então decidi tentar a sorte. A garota sentou-se em uma cadeira, estava feliz em ouvi-lo, e não importava o que ele dissesse. Por que está trabalhando até tão tarde? Perguntou ela, curiosa. Só estou sentada aqui, especialmente, esperando sua ligação, brincou ela. E se eu não tivesse ligado? Ele não entendeu a piada. Bem, você entendeu, ela riu. Vamos nos encontrar no fim de semana, propôs Anthony. Como? Ela não estava indo a lugar nenhum. Eu posso ir, sugeriu ele. Eu nem sei onde você está hospedado? Ela entrou em pânico. O que, não há hotéis? O jovem ficou surpreso. Ah, tem sim, ele nem pensou nisso. Então está combinado, e não fique acordada até muito tarde, sábado de manhã estarei lá, me diga o endereço. Ele ditou onde mora e desligou. Naquela tarde, Cindy foi para casa feliz por ter alguém. Era isso, nunca se sabe onde o destino nos espera. Em casa, ela foi para seu quarto, trancou-se lá e começou a pensar no que fariam com Anthony quando ele chegasse. Durante toda a semana, a garota voou para o trabalho como se tivesse asas, parecia até ter perdido um pouco de peso. Cindy deve estar apaixonada, disseram-lhe seus colegas de trabalho. Tudo é possível, ela respondeu de forma enigmática. No sábado de manhã, ela acordou cedo, tomou banho e sentou-se em frente ao espelho. Hoje a moça queria estar em sua melhor forma. Ela penteou o cabelo de um jeito e de outro, mas depois optou pelo cabelo solto. A garota estava pronta, mas Anthony ainda não estava lá. Ela não sabia o que pensar, então decidiu sair e esperar por ele perto da entrada. Eram apenas 10 horas da manhã, então ela se sentou em um banco e ficou esperando. Cindy, o que você está fazendo aqui tão cedo?
Um vizinho passou por ela. Não sei, não sei. Ela mentiu porque não queria que ninguém soubesse de nada. Uma hora se passou, mas Anthony ainda não havia aparecido. E, de repente, ela pensou que ele não se levantaria às 6 da manhã para pegar o ônibus para ela e chegar em casa às 9. Cindy começou a rir, o que chamou a atenção do zelador. Ele se levantou e voltou para a entrada. Por que você está indo e vindo? Perguntou a mãe dela. Não há nada a fazer, disse ela, e foi para seu quarto. Lá, ela não sabia o que fazer. Então a garota se sentou perto da janela e começou a olhar para fora, para não perder o jovem, mas ele não estava lá. Em algum momento, Cindy pensou que ele não viria, mas ainda assim continuou a ter esperança, sentou-se no parapeito da janela e olhou para longe. E não foi em vão, em algum momento, ele apareceu na esquina. Então, a garota calçou os sapatos rapidamente e saiu correndo em direção à entrada, e eles se chocaram na soleira. Olá, ela disse a ele, mas por dentro ela estava animada ou correndo escada abaixo, com a voz trêmula. Desculpe-me pelo atraso, disse ela. Não, você não precisava ter se levantado cedo para vir me ver, ela começou a tranquilizá-lo. Bem, ainda bem que você veio, Anthony não se preocupou em dizer a ela por que estava atrasado. A primeira coisa que eles fizeram foi caminhar até o hotel da região para que o rapaz se acomodasse. A garota ainda não sabia para onde estavam indo ou o que fariam hoje. Não havia nenhum lugar de interesse na cidade sobre o qual pudessem conversar o dia inteiro. Então, para onde iremos? Ela perguntou a ele quando a acomodação ficou pronta. Sabe, tenho vergonha de admitir, mas não sei, respondeu ela, poderíamos dar uma volta pela cidade. Ok, vamos dar uma volta pela cidade, ela não se importou. E, assim como na última vez em que se viram, eles caminharam e Anthony contou várias histórias. Cindy estava mais quieta. Quando estavam no parque, a garota viu duas figuras familiares. Eram Emma e Catherine e seus filhos caminhando. Vamos cumprimentar meus amigos, disse ela a Anthony. Claro, vamos lá, ele estava feliz porque hoje era o primeiro dia em que ele a visitava e ele saberia com quem a garota estava falando. Eles se aproximaram das meninas, que olharam surpresas para a namorada. Meninas, este é Anthony, e estas são Emma e Catherine, ele apontou para suas conhecidas. Prazer em conhecê-las, elas disseram. É claro que, no momento, elas não se sentiam à vontade para perguntar a Cindy quem ela era e por que estavam andando juntas hoje. Mas, mais tarde, tenho certeza de que o fariam. Vamos nos sentar aqui, sugeriu Anthony ao se separarem das meninas. Tudo bem, Cindy concordou, porque não havia mais bancos na cidade do que no parque. Não há uma loja ou uma barraca por aqui onde você possa comprar alguma coisa, ele perguntou a ela. Ali, do outro lado da rua, ela lhe indicou a direção certa. Fique aqui, estarei logo ali, ela foi naquela direção. Cindy ficou satisfeita. Primeiro, porque um jovem tinha vindo visitá-la e, segundo, porque agora ele a estava cortejando. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro dela. Anthony voltou com um sorvete e um refrigerante. É assim, ele disse a ela, e riu. Está tudo bem, ela respondeu. Eles se sentaram e conversaram. O cara perguntou sobre a família de Cindy, sobre ela, onde ela trabalhava, onde estudava. Descobriu-se que ela estudava na mesma cidade em que ele morava, e foi lá que ele soube do show. Então vamos morar lá? Ela ficou entusiasmada. Ficou surpresa por ele ter lhe oferecido algo assim. E daí, você vai se mudar para lá? Talvez a gente organize uma mudança. Anthony pareceu estremecer com a ideia. Bem, onde vou morar? É muito caro alugar um apartamento, ele começou a pensar. Que apartamento? Você vai morar comigo, eu moro sozinho. Anthony encontrou uma saída rápida para essa situação. Como você, nós nos conhecemos há apenas 2 dias, não posso fazer isso, disse Cindy. Certo, quando será sua próxima sessão? Ela perguntou a ele. Em alguns meses, ele contou o prazo em sua cabeça. Tudo bem, pense nisso até lá, nós nos encontraremos novamente, ligaremos um para o outro, você falará com seu chefe, ele lhe dará 2 semanas de folga, você trabalhará e depois virá me ver, sugeriu ele. Não sei, ela não concordaria com isso de jeito nenhum. Bem,
aqui está outra versão. Você trabalha até a sessão e depois vem morar comigo. Se tudo der certo e você gostar, você volta, pede demissão e vem morar comigo. Ele olhou para ela e esperou o veredicto. Ok, eu concordo, mas também tenho que preparar meus pais, ele pensou com antecedência. Vamos sair hoje à noite e nos conhecer melhor, ele não queria perder tempo. Tudo é tão rápido, ela se lembrou de como costumava dizer às suas amigas que elas se casavam e tinham filhos em pouco tempo. Vamos lá, estava brincando, ela riu novamente. Entendo, ela acenou com a cabeça. Você virá até mim da próxima vez ou eu irei até você? Perguntou ele. Vamos voltar para minha casa. Ela se sentiu desconfortável, mas não podia dizer o contrário, porque aqui ela dormia em casa e não havia vergonha. E lá ela teria que passar a noite na casa dele. Bem, tudo bem, eles caminharam um pouco mais, e então o jovem sugeriu ir a uma cafeteria. Sabe, eu só fui a cafeterias em nossa cidade com meus pais, não fui a nenhuma outra, mas poderíamos caminhar e ir a uma. Cindy estava dizendo a verdade. Certo, quando estávamos caminhando para cá, vi uma no caminho, parecia decente, eles estavam vindo da mesma direção de onde estavam vindo hoje à tarde. A cafeteria era muito boa, eles entraram, tomaram chá, tomaram sorvete e Anthony foi acompanhar Cindy até em casa. Vejo você amanhã, ele sussurrou para ela. Adeus, ele se dirigiu à entrada, os sentimentos o dominavam, mas a garota conteve suas emoções. No dia seguinte, ela o levou para casa mais cedo. Hoje, ela não o esperava porque achava que seria como ontem. Anthony, desculpe-me por ainda não estar pronta, ela olhou para a porta. Tudo bem, eu espero. Foi a vez de ele se sentar no banco e esperar por ela. Ele tinha um ônibus na hora do almoço, então eles andaram um pouco e Cindy foi se despedir dele. A partir de então, o jovem e a garota começaram a namorar. Todo fim de semana ele ligava para ela para avisar quando chegaria. Geralmente era na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Ela ficava esperando por ele. E assim o tempo foi passando. Chegou o momento em que ela teve de ir à sessão. Ela havia escrito no trabalho que iria e, como haviam combinado, ficaria com Anthony. Já havia uma relação de confiança entre eles, então Cindy não tinha mais medo de nada. Ela foi morar com ele e eles se adaptaram bem. E quando a sessão terminou, a garota estava pronta para ir morar com o namorado. Então eu o deixei e ela veio com uma mala. E seus pais? Ela estreitou os olhos. Quando eu disse a eles que me sentia mais confortável morando nesta cidade, e um colega de classe se ofereceu para alugarmos um apartamento juntos, ela disse que havia mentido para os pais. Ok, deixe-os pensar assim por enquanto, ela concordou. Por mais que Cindy procurasse um emprego na cidade, ela não conseguia encontrar o que queria, então conseguiu um emprego como balconista em uma loja comum. Por enquanto, ela estava feliz. Na véspera do ano novo, os jovens foram à casa dos pais de Cindy para finalmente se conhecerem. Eles gostaram do rapaz, ninguém disse nada de ruim sobre ele. E quando a campainha tocou, ele se ajoelhou. Cindy, quer se casar comigo? Ele lhe entregou o anel. Jesus, Anthony, ela o abraçou. Estava claro para todos que esses jovens estavam falando sério há muito tempo. Catherine e Emma foram recebidas no casamento. É claro que elas vieram, tudo estava muito alegre, todos gostaram de tudo. Daquele momento em diante, praticamente nada mudou. Cindy continuou estudando e trabalhando na loja. Anthony também trabalhou na fábrica como antes. Querido, acho que você vai ser papai logo, faz apenas um mês desde o casamento. Isso é bom, isso é felicidade. Ele abraçou. Sim, você sabe, eu costumava pensar nisso, ela queria dizer a ele. Não me importa o que você costumava pensar, quero que você saia da loja, ele disse a ela, não quero que você se esforce demais. Bem, ela olhou para ele e pensou, o nascimento seria bem no final do inverno, e lá ela teria que defender seu diploma. No que está pensando? Perguntou meu marido. Sim, estou pensando em como vou me defender, se eles não me deixarem ou qualquer outra coisa, ela se preocupou. Por que está pensando nisso agora? Quando chegar a hora, então pensaremos juntos. Ele abraçou. Tudo estava indo muito bem, não havia náusea, nem tontura, nem inchaço, nem nada.
A menina estava se sentindo muito bem, estava indo às consultas quando era chamada e se preparando não só para o parto, mas também para escrever seu diploma. Você é uma garota muito inteligente, Anthony a elogiava constantemente. Eu te amo, você é muito boa, ele sempre respondia a Cindy. Era verdade, a família deles estava funcionando muito bem, os dois se amavam e, em breve, teriam outro homenzinho. O parto tinha corrido muito bem e agora a família estava criando uma menina, a quem o pai e a mãe haviam dado o nome de Aubrey, e a felicidade não tinha limites. Acordem, pessoal! Dizia Cindy de manhã, preparando o café da manhã. Depois, mandava o marido para o trabalho e cuidava das tarefas domésticas. Sua filha era muito quieta, quase não chorava, o que deixava sua mãe muito feliz. Como Cindy não teve tempo de defender seu diploma, porque estava em trabalho de parto, e agora, quando Aubrey tinha 3 meses de idade, ela recebeu um telefonema dizendo que poderia vir e repetir o curso. As coisas funcionaram bem aqui também, com o diploma em mãos, Cindy não sabia mais com o que sonhar. Quero ter mais filhos, disse ela ao marido à noite, quando foram dormir. Leslie, espere até Aubrey ficar um pouco mais velha, ele olhava a mais um ano se passou, 2, 3, e a gravidez nunca veio. Não sei o que há de errado comigo, Cindy às vezes chorava. Aubrey já estava no berçário, eles poderiam ter outro bebê, mas não estava dando certo. Não fique tão chateada, se algo estivesse errado, não teríamos tido nosso primeiro filho, mas tudo vai ficar normal, Anthony a tranquilizou. Talvez devêssemos ir ao hospital, disse sua esposa. Olhe, vamos esperar um pouco mais, você verá, tudo ficará bem. Ele não queria fazer isso. Mas quando Aubrey tinha 9 anos de idade e ainda não estava grávida, Anthony decidiu ir à clínica. Quando todos os exames foram feitos e os resultados estavam prontos, o médico o chamou em seu consultório. Não estou vendo nenhum problema, disse ele. Bem, então por que não está funcionando? Cindy não entendeu. Não sei lhe dizer, talvez você não esteja se esforçando o suficiente. Brincou o médico. Obrigado, disse Anthony, pegou a mão de sua esposa e saíram do consultório. Mais um ano se passou e nada aconteceu. Um dia, Cindy estava visitando Emma, e Catherine também estava lá. Elas se sentaram, como faziam na infância, para conversar sobre tudo. E a garota decidiu compartilhar seus problemas com ele. Qual é o problema? Disseram suas amigas, que, se uma já tinha tido 2 filhos e a outra 3, tudo continuaria igual. Oh, você parece meu marido, Cindy não quis ouvi-los, porque estava cansada das palavras que todos diziam a ela. E ele lhe disse, está tudo bem, ainda somos jovens, não há pressa, eles a apoiaram. Vai ser, quando eu chegar lá, vou estar aposentada. Cindy pensou que ela tinha dito isso a eles por nada. Se você quiser, vamos visitar uma avó na cidade, ouvi dizer que ela ajudava mulheres que não conseguiam engravidar há muito tempo, sugeriu Emma. Do que você está falando? Cindy entrou em pânico. Ela não acreditava nem um pouco. Vamos lá, deixe-me dar uma olhada em você, admitiu a amiga. Ok, tudo bem, Cindy concordou. Mas depois que voltou para casa, ela não conseguiu sair por muito tempo, pois tinha muito em que pensar. Então, 2 meses depois dessa conversa, ela e suas amigas foram à cidade para falar com a mulher. Quando Cindy viu a suposta avó, ela se divertiu, porque ela não se parecia nem um pouco com uma mulher idosa. E as crianças? Ela olhou para elas. Como você sabia? Cindy olhou novamente para Emma, pensando que ela havia lhe contado. Como eu poderia não saber se você só pensa nisso? Ela levou a mão ao estômago. Então, o que tem aí? A garota a encarou. Está tudo bem, você vai tomar mais de um, disse a dona da casa. Ah, Cindy queria perguntar alguma coisa. Sem mais perguntas, adeus, a avó se afastou delas. Emma puxou Cindy em direção à saída. E que tenhamos percorrido todo esse caminho apenas para ouvir que eu terei tudo, foi o que ouvi da senhora também. A garota também ficou desapontada com isso. Bem, vejamos, Emma também estava sentada ali pensando que eles tinham feito uma viagem perdida. Onde você esteve? Perguntou Anthony naquela noite, quando sua esposa chegou em casa.
Você não vai acreditar, ela sorriu de volta, foi para a cozinha e começou a preparar o jantar. Bem, diga-me no que eu não devo acreditar, ele mal podia esperar para descobrir. Inca me levou para ver minha avó na vila hoje, disse Cindy irritada. E o que a avó lhe disse? Anthony também não acreditava em toda essa sabedoria. Nada, ela colocou a mão na minha barriga e me disse que tudo será como você, como todo mundo. Era óbvio que Cindy estava com raiva. Veja, todo mundo lhe diz que vai ser assim, ela disse a ele. Um ano depois desse incidente, as coisas estavam indo bem na família, como de costume. Seu marido estava trabalhando, Cindy estava indo para o trabalho. Certa noite, ela chegou em casa, olhou para o marido e ficou paralisada. O que está fazendo? Perguntou ele. Anthony, acho que estou grávida, disse ela. Como você sabe? Ele não entendeu. Não sei, só acho que sim, ela se olhou no espelho. Escute, é uma obsessão, isso assombra há tantos anos que me parece que você acabou de se doutrinar com a ideia, sabe, existem gravidezes imaginárias, então você tem isso. Ele sorriu, pegou-a pela mão e a levou para a cozinha. Não, você sabe, eu tenho essa sensação, não consigo explicar, ela gesticulava mais do que falava. Ok, ela foi para o corredor, calçou os sapatos e saiu do apartamento. Onde você está indo? Ela abriu a porta. Volto já. O homem correu até a farmácia, comprou um teste e o levou para casa. Aqui, vá dar uma olhada, ele disse a ela. Mas você tem que fazê-los de manhã para obter um resultado mais preciso. Ele pegou o pacote em suas mãos. Comprei mais de um, faça o teste agora e pela manhã. Eu não podia acreditar que havia uma mulher aqui que podia sentir tão facilmente que estava grávida. Cindy foi ao banheiro e, quando saiu, seus olhos estavam maiores do que o normal. Ele estava esperando por ela. Sim, ele lhe entregou uma tira com 2 pontos escarlates. Como pode ser isso? Não entendo. Ele a envolveu com os braços e a girou. O que está acontecendo? Aubrey entrou na sala onde eles estavam sentados. Você será uma irmã mais velha em breve, disse a mãe dela. Qualquer um pensaria que ela deveria estar feliz com isso, pois Aubrey sempre estava infeliz com tudo ultimamente. A partir de então, assim como da primeira vez, seu marido começou a tratar a esposa como um vaso de cristal. Se ela perdesse um filho ou qualquer outra coisa acontecesse com ela, ele achava que ela não sobreviveria. Mas tudo correu muito bem. Até mesmo o parto, que Cindy tanto temia por ter passado tantos anos desde o primeiro, foi muito bem. Veja, suas amigas lhe disseram, nós prometemos a ela que tudo ficaria bem. Eles a parabenizaram pelo novo bebê. Sim, eu não acreditei em ninguém, disse Cindy. Quando Stan tinha 6 meses de idade, Cindy sentiu que algo estava errado. Anthony, vá até a farmácia e faça outro teste, disse ela. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para ela. Eu literalmente sinto que estou grávida de novo. Ela ficou na frente dele e a encarou. Leslie, você está rindo de mim agora? Ele estava confuso. Sim, eu estava rindo na época e estou rindo agora. Você vem ou não? Ela não podia esperar. Eu tinha um pouco do que sobrou da última vez. Cindy foi ao banheiro com ele. Lá, ela viu novamente a mesma faixa branca com 2 traços vermelhos. Não pode ser, depois de tantos anos sem receber nada, agora é um após o outro. Cindy fez um teste pela manhã e à tarde, e todos disseram a mesma coisa. Ela estava de fato grávida. O aborto estava fora de questão, então a família voltou a esperar pelo bebê. Você não tem um bebê todo ano? Disse Aubrey à sua mãe. A menina já estava na 9ª série e agora estava começando a desaparecer nas ruas. Ela chegava tarde em casa e não sabia onde estava. Quando Cindy teve seu terceiro filho, ela estava feliz novamente, como nas 2 primeiras vezes. Agora ela não tinha tempo para a filha mais velha, só se preocupava com os filhos mais novos. Stan e Richard tinham quase a mesma idade, então havia muito o que fazer com eles. Anthony ainda estava trabalhando na fábrica, mas seu salário não era suficiente para pagar todos os caprichos da família. Será que ele deveria procurar outro emprego? Perguntou a esposa. Olha, eu não sei, ela disse,
Se você pode fazer isso, vá em frente, disse-lhe a esposa. Quando Stan conseguiu uma vaga no jardim de infância, sua mãe ficou muito feliz. Tudo o que restava era criar o pequeno Richard. O garotinho tinha pouco mais de 1 ano de idade quando Cindy viu Anthony novamente. Ela já conhecia aquele olhar, por isso ficou ainda mais assustada. Por favor, não me diga que está grávida novamente, disse o marido a ela. Olhe, eu não sei como funciona, mas eu realmente estou grávida, e agora não estou apenas sentindo. Ele colocou algumas tiras de teste na mesa. Então vamos ter outro bebê? Eu não estava feliz com toda essa história de gravidez. Não vou matar meus bebês, ele disse então. Ótimo, o homem suspirou pesadamente. Ele começou a procurar trabalho de meio período, qualquer tipo de trabalho de meio período, algum lugar para ser segurança, algum lugar para ser vigia, mas todas as noites Cindy ligava, chamando-o para casa, porque havia muitos problemas. Ela não conseguia criar os filhos e muitas outras coisas. Portanto, se eu conseguir um emprego, terei de fazê-lo perto de casa, porque não poderei dirigir, disse meu marido em voz alta. Ele está certo, mas onde encontrar um emprego como esse? Sua esposa concordou com ele. Certa manhã, Anthony saiu da garagem para ir ao trabalho e encontrou o gerente, que estava conversando com um sem-teto. Olá, ele entrou. Olá, Anthony, disse o homem. E quando o homem passou por eles, ele ouviu o chefe da casa repreendendo-o por não ter feito seu trabalho corretamente. E o homem trabalhava em seu quintal como zelador. E o que? Onde eu tenho que procurar um novo zelador agora? Ele perguntou depois que o trabalhador o expulsou. Por que o senhor não me deixa ser o caseiro? Antônio se virou. Ele percebeu que poderia varrer o pátio, e à tarde, e à noite, e de manhã cedo. Ele teria tempo para fazer esse trabalho e ir para seu trabalho principal. Você pode fazer isso, Anthony? Eles pagam centavos lá, disse o homem. Não se preocupe comigo, se eu não puder fazer isso, pode me dizer na cara. Depois disso eles combinaram de se encontrar à tarde. E feliz, Anthony saiu para trabalhar. De lá, ligou para a esposa e contou que havia conseguido uma renda extra. Tem certeza de que pode lidar com isso? Sua esposa estava preocupada com ele. Com certeza, o homem estava seguro de si. Daquele dia em diante, ele começou a trabalhar, foi difícil, mas ele criou coragem. E logo começou a aparecer um monte de tralhas na casa. Por que você carrega todas essas coisas? Minha esposa não entendia. Veja só, não estou carregando papéis, garrafas ou qualquer outra coisa, é tudo coisa boa, garantiu o marido. Mostre-me que é coisa boa. Cindy e Anthony não entendeu, porque eles tinham filhos pequenos e não podiam respirar ou tocar. No momento, ainda não tenho tempo, mas em breve, quando meu substituto na fábrica sair, terei mais tempo livre, e então mostrarei a vocês que essas coisas são realmente necessárias. E, de fato, quando Antônio começou a ter tempo, ele começou a cuidar do mesmo lixo que trouxe do lixão. Veja, ele mostrou à esposa um abajur obscuro ou uma luminária de chão que Cindy nem sabia o que era. O que era? Ela estava tentando descobrir o que ele estava lhe mostrando. Só estou lhe mostrando o que trouxe, disse ele. Sim, estou vendo que é uma porcaria, disse ela, e se virou e foi embora. Você está completamente errado, disse o marido, balançando a cabeça, e foi para o quarto. Lá ele estava fazendo alguma coisa. Cindy ouviu o cheiro de solda, batidas e outras coisas. E pela manhã, quando ela foi à cozinha, tirou a lâmpada. Onde ela conseguiu isso? Ultimamente, ela estava dormindo com as crianças em seu quarto. Essa é a lâmpada que eu lhe mostrei ontem. Ele observou a reação dela. Anthony, agora eu entendo do que você estava falando ontem. Ela não conseguia acreditar que uma vara com algo preto pudesse fazer uma coisa tão bonita. A nova lâmpada foi colocada no corredor. Cindy perdoou seu amante por tudo, culpando os hormônios que agora o passeavam por seu corpo. Isso não era tudo. Eles estavam sentados na cozinha, era hora de comer, as crianças estavam dormindo. O que mais? Agora a mulher só queria saber o que aconteceria em seguida. Nossos filhos dormem no mesmo sofá, logo trarei para casa os paletes que juntei e cada um terá seu próprio lugar para dormir, como se eu estivesse me exibindo. Isso não é perigoso?
Perguntou Cindy, pois estava preocupada com seus filhos. De forma alguma, acredite, eu não os tiro dos tanques. Ela levantou um dedo enquanto Anthony fazia uma cama após a outra. Ele juntava dinheiro para comprar colchões, de modo que pudesse comprar outras para seus filhos imediatamente. Finalmente, tudo estava pronto, agora o quarto podia ser montado. Veja como é bonito, e eu não acreditei em você. Cindy ficou parada na porta e não conseguia acreditar que pudesse ter sido feito com materiais de sucata. É o lixo de novo. Aubrey chegou em casa. Do que você está falando? Vá ver, tem uma cama para você também. A mãe dela queria falar com ela em voz baixa. Eu não quero ver nada e vou deixar vocês, disse ela aos pais. Como você pode ir embora? A mãe se sentiu mal. Conheci um homem maravilhoso e, para não incomodar vocês, vou morar com ele. Ela colocou suas coisas em uma bolsa. Anthony! Gritou a esposa, que já havia se acomodado no chão, pois não estava bem, para o marido. O que você está fazendo? O homem agarrou o braço da filha. Solte-o. Ele o puxou para longe. Veja o que a mãe trouxe para o que, naquele momento, as crianças estavam chorando. Deixem-me em paz, vocês todos me aborrecem, me dá nojo viver em um depósito de lixo. Ela pegou o que conseguiu dobrar e foi para a porta. Não posso, chame uma ambulância. Cindy já estava deitada no chão. Naquele momento, Anthony não se importou com sua filha mais velha, pegou o celular e chamou uma ambulância. Em seguida, ele se ajoelhou e embalou sua esposa. Querida, respire, os paramédicos estão chegando, vai ficar tudo bem. Ele beijou o rosto dela. Cindy estava respirando, não era sua primeira gravidez, mas se ela havia dado à luz todos os seus filhos a tempo e sem problemas, esse dia ainda estava a cerca de 2 meses de distância. Quem está doente? Anthony abriu a porta e 2 homens entraram. A mulher apontou para o chão. Cindy foi colocada em uma maca e baixada para o carro. Agora tudo não estava indo conforme o planejado, a mulher estava desmaiando e voltando a si, e isso só atrapalhava os médicos. O bebê nasceu com muito pouco peso, fraco. A mãe foi colocada em um quarto, porque ainda não estava bem, e o bebê em outro. Diga-me, como minha esposa está se sentindo? Anthony correu para a maternidade pela manhã. Ela ainda não está bem, o estado do bebê é constantemente grave, disseram a ele. O que há de errado? Ela se ajoelhou e chorou. Tudo ficará bem, acalme-se, vá para casa, esperaremos por você em alguns dias, tranquilizou a mulher de jaleco branco. Anthony foi para casa, pois queria fazer tudo o que pudesse para a chegada de sua esposa e, claro, de sua filha. O homem trouxe para casa um sofá que alguém havia jogado fora. O móvel estava bom, só precisava de um novo estofamento. Anthony começou a trabalhar e chamou a sogra, que nunca dizia não, para ser a babá. O que está fazendo? Perguntou a mulher ao entrar na sala grande. Aqui, o sofá envelheceu, ela espremeu, sem confessar de onde o havia tirado. Que genro de ouro eu tenho, ela sempre o admirou. O mais importante agora era levar Cindy e sua filha para casa sãs e salvas. Todos os dias, a mãe de Cindy e seu marido se revezavam para ir ao hospital. As coisas estavam melhorando, e tanto a esposa quanto a filha estavam melhorando, o que não poderia ser mais gratificante. Finalmente, depois de 1 mês e meio, Anthony voltou para a casa do hospital para se reunir com sua amada. Quando recebeu a filha em seus braços, ele chorou. Acontece que um causava dor e o outro, alegria. Onde está a Aubrey? Perguntou Cindy enquanto dirigiam para casa. Não sei, ela nunca voltou para casa, disse Anthony. Deus, onde posso encontrá-la? O que há de errado com meu bebê agora? Cindy começava a chorar toda vez que eles pensavam nisso. No início, os médicos aconselharam Anthony a não deixar a esposa se preocupar, pois o leite poderia ser perdido e a bebê precisava dele. Querida, não se preocupe, ela vai andar, ela virá, como seu marido costumava beijá-la. Como você pode dizer isso? Porque ela é nossa filha. A esposa não parava de chorar. Selena cresceu muito doente, até mesmo seus irmãos, embora fossem pequenos, entendiam e ajudavam no que podiam. No início, quando Cindy voltou do hospital, ela não percebeu o que o marido havia feito em casa. Mas quando passou algum tempo, ela viu o sofá. O que é isso? Ela percebeu que seu marido não compraria um item tão caro.
Ela continuou a trabalhar na fábrica, mas também não parou de trabalhar como zeladora, pois era confortável e uma boa ajuda. Uau, ela afundou na superfície macia. O que eu disse a você? Imagine a economia. Ele se sentou ao lado dela. Anthony, por que você não vai à polícia? Ele começou a falar sobre sua filha mais velha novamente. O que você vai fazer? Ficar nervoso e ter um colapso nervoso? Ele sabia que isso aconteceria. Um dia, Aubrey ligou para casa e sua mãe ficou louca. Onde você está, minha filha? Gritou ela ao telefone. Mamãe, estou bem. A menina também parecia entender que a mãe estava ficando chateada. Depois disso, Cindy se acalmou um pouco, além do fato de que ela tinha muitos outros problemas. Bem, como você está? O homem olhou para o quarto das crianças depois de terminar o trabalho no quintal. Bem, os meninos ficaram felizes em vê-lo, pois não o viam com frequência. Stan e Richard estavam indo para o berçário, o que facilitava muito a vida de Cindy, que estava em casa com Sveta. Depois, eles tomavam o café da manhã e todos os homens saíam. O pai levava os filhos para a escola e ele mesmo ia para o trabalho. Selena, vamos comer. Não tínhamos leite próprio, então tomávamos leite artificial, que também custava muito dinheiro. À tarde, Anthony chegou, junto com ele Stan e Richard. Os meninos entendiam tudo, então tentavam não fazer muita coisa, para que mamãe e papai pudessem descansar. O homem descansou por algumas horas, jantou e foi para seu segundo trabalho. À tarde, ele foi para o quintal, pois geralmente não havia muito trabalho a fazer, a não ser na época do frio, quando nevava lá fora. Ele pegou uma vassoura, varreu aqui e ali e recolheu o lixo. Em outra ocasião, quando alguém não podia pegá-lo, ele pegava o que caía do saco ao lado das lixeiras. Anthony, ei, o caminhão de lixo está aqui. O motorista, John, com quem Anthony já havia feito amizade há muito tempo, acenou para ele. Você chegou cedo hoje, ainda não tive tempo de recolher nada, disse o homem. E você não precisa ter pressa, vou me sentar enquanto você trabalha, vamos conversar, argumentou o camarada. Ah, o que sobrou aqui? Antônio olhou para o quintal. Você não quer trabalhar aqui, há outros empregos, disse-lhe John. Sabe, no começo eu pensei que conseguiria um emprego por alguns meses, mas depois fui sugado. Antônio balançou a vassoura. Eu também, uma vez, quando encontrei uns brincos de ouro, então minha esposa me disse que esse trabalho só traz renda, riu o motorista do caminhão de lixo. Você deveria saber o que eu fiz em casa, reformei tudo, gabou-se o caseiro. É isso que estou dizendo, Jonas continuou rindo. Certo, conversa é conversa, mas você tem trabalho a fazer, faça o trabalho, disse Anthony a ele, porque todo o lixo já havia sido recolhido. John se levantou com relutância e foi até o carro. Embora adorasse seu trabalho, isso não era visível. Ele subiu no banco do carona, deu a partida e sentou-se ao volante. Naquele momento, Anthony viu uma mulher da porta ao lado sair para a rua com um saco de lixo e correu até ela. Olá, Júlia, o homem se aproximou. Oh, Anthony, olá, e você já limpou tudo? Não tive tempo, disse ela com pesar. Não, vamos lá, eu levo, não queria pegar algo de novo se a senhora não conseguisse alcançar os baldes. Oh, obrigada, é isso que dizem sobre você, você é um ouro, não um homem, Cindy tem sorte de tê-lo, ela deu um tapinha no braço dele. É isso aí, vá para casa, ele sorriu de volta para a mulher para que ela não pensasse nada sobre ele. Ele caminhou de costas para ela até o caminhão de lixo. Espere, ele gritou para John e acenou com a mão, pois ele já havia enganchado a lixeira e queria derrubá-la. O que mais? Ela não gostava de ser distraída. O tanque foi colocado no lugar, Anthony se aproximou e jogou a sacola lá dentro. Posso, ele acenou com a cabeça, olhando para John, que estava ao lado dele. O motorista voltou a engatar o tanque, o zelador observava, tudo se movendo muito lentamente. De repente, Anthony viu que dentro do caminhão de lixo havia uma espécie de rolo, diferente dos outros. Pare! Mais uma vez ele acenou com a mão para o companheiro. Agora você vai me parar por cada saco? Juan, tem alguma coisa ali? Ele apontou para o interior do veículo, onde só havia lixo. E agora, eu entro ali? O homem estava pronto para qualquer coisa, mas não para isso.
Eu vou entrar, disse Anthony com confiança. O que foi? Você não tem todas as casas? Sim, há muito lixo, torcido na têmpora de John. Você não percebe, pode ser qualquer coisa, disse o zelador. Ele não conseguia acreditar no que estava lhe vindo à cabeça. Ufa, o motorista cuspiu no chão e entrou em seu táxi. O que fazer? Olhou ao redor de Anthony, procurando algo para colocar nos pés. Então, uma ideia surgiu em sua cabeça e ele se dirigiu ao tanque, que estava conectado ao lado do carro. Ele pegou um saco de lixo que estava lá, desamarrou-o com cuidado, jogou o lixo dentro dele e o colocou sobre a bota. Ele fez o mesmo com o outro pé, agora pelo menos eles estavam protegidos. A única coisa que restava era descobrir como entrar lá por conta própria. A mesma lixeira ajudou, só que diferente, o homem queria virá-la, levantar-se e entrar. Mas não precisou, Anthony viu uma espécie de caixa, o que foi suficiente para ele. Ao entrar, um pensamento lhe passou pela cabeça sobre por que ele precisava de tudo isso. Ops, ele pulou no caminhão de lixo e imediatamente começou a se engasgar com o lixo que estava lá. Rapidamente, ele pegou o pacote que viu, eram alguns trapos, que estavam embaixo de uma pilha de papéis e produtos de limpeza. Não havia tempo para olhar, ele teve que rastejar. As sacolas que ele carregava nas pernas estavam no caminho. Anthony colocou a trouxa debaixo do braço, levantou-se e pulou para baixo. Jesus, eles não vão deixar você ir para casa com esse fedor. John segurou o nariz. Ele queria dar um tapinha no ombro do amigo, mas então se lembrou de onde tinha acabado de estar, então se virou e caminhou em direção à entrada. Pelo menos tire as sacolas dos pés, gritou o motorista do caminhão de lixo atrás dele. Obrigado, Anthony começou a pular em um pé e no outro. Ele caminhou rapidamente até a entrada da garagem, sem saber qual seria a surpresa que o aguardava em casa. Ao descer a entrada da garagem, o homem percebeu seu cheiro. Percebeu que Cindy ia começar a xingar e que os meninos iam torcer o nariz para ele, como sempre. Ele abriu a porta do apartamento, entrou e sua esposa saiu logo em seguida. Anthony, de novo, ela ficou na frente dele no corredor. Espere, eu tenho uma pasta aqui, ela lhe mostrou o pacote. Primeiro lave e depois pronto, ela não suportava o cheiro. Tudo bem, Anthony colocou o pacote ordenadamente na mesa de cabeceira e foi tomar um banho. Depois, jogou todas as suas coisas em um saco de lixo e o embrulhou em outro. Depois disso, Cindy saiu para o corredor e, quando estava guardando os sapatos, pelo canto do olho viu o pacote que o marido havia trazido. O que há de errado? Ela se endireitou, balançando a cabeça. Então, cuidadosamente, com o dedo, ela puxou um dos panos para o lado, e novamente houve movimento. Anthony! Gritou Cindy. Ela estava morrendo de medo. Por que está gritando? Ela saiu correndo com uma toalha. Está se movendo, ela apontou para o caroço. Se for o que eu acho que é, vai ser uma surra. Ele se aproximou e começou a desembrulhar o resto dos trapos. Jesus, ele se curvou sobre a mesma mesa onde estava o que ele tinha acabado de encontrar. O homem cobriu a boca com a mão e Cindy desmaiou naquele momento. Mamãe, ela ouviu um estrondo, e Stan saiu correndo do quarto. Filho, venha para o quarto, gritou Anthony. Ele foi até o telefone, discou 03 e se aproximou da esposa. Querida, isso tudo foi real? A mulher acordou. Naquele momento, bateram na porta, eram os médicos. Eles entraram no apartamento. Quem está doente? Essa foi a primeira pergunta. Aqui, Anthony entregou um pacote. O que é isso? Os primeiros a se afastar foram os socorristas. Veja, ainda segurando os braços estendidos de Anthony para alguém que precisava de ajuda. Rápido, entrem no carro, os médicos se apressaram. Eu vou com vocês, disse Cindy. Você o quê? Eu vou, disse o homem, vestiu-se rapidamente e saiu para encontrar a equipe. Eles chegaram rapidamente ao hospital. Emergência, UTI, recém-nascido em condição desconhecida. Gritavam os médicos, maçãs, barulho, barulho, barulho. Anthony sentou-se no corredor. Por um longo tempo não havia ninguém lá, o homem estava cansado, deitou-se ali mesmo no sofá, não conseguia pensar em mais nada. Mas ele não precisou dormir muito, a polícia chegou e o acordou. O que? Quem?
Ele abriu os olhos. Vamos lá, eles o levaram para o escritório. Ele lhes contou onde e como encontrou o garoto, e foi decidido que, se ele sobrevivesse, eles o colocariam em um lar. Acho que isso não vai acontecer. Anthony olhou para eles. Por que você acha isso? Os policiais não entenderam. Acho que eu e minha esposa não vamos permitir isso. Anthony estava chorando nesse momento. Cindy chegou ao hospital pela manhã. Ela deixou as crianças em casa hoje. Elas deveriam acompanhar Selena. Como você está? Como estão as coisas? Ela parecia animada. Eu faltei ao trabalho, foi a primeira coisa que meu marido disse. Tudo bem, você pode ligar, eles vão entender. Ela deu um tapinha no braço dele. Estou completamente exausta, não consigo mais nem me sentar direito. Vá para casa, eu vou me sentar. Ele pegou a mão dela. Ele se levantou, saiu cambaleando do corredor e foi em direção à casa. Cindy ficou sentada ali, sem entender de onde aquele garoto poderia ter vindo, o que havia acontecido com ele e o que estava acontecendo com ele agora. Quem é você? Disse o médico. Sou a esposa do homem que encontrou esse bebê, disse ela, confusa. Entendo, e ela continuou pelo corredor. O que você entende? Diga-me o que está errado. A mulher correu atrás dele. O que há de errado com ela? O homem não entendeu. O que você quer dizer com não há filhos de outras pessoas? Eu preciso saber, ele gritou. Deus, mulher, para que você precisa disso? O cara sobreviveu, agora está na UTI, mas há um buquê de doenças que você nem sonha, ele continuou novamente. Não, eu ainda preciso saber, ela não podia deixar passar. Então, eles levaram Cindy ao consultório médico e o médico fez o histórico médico da criança. Bem, recém-nascido, com cerca de 2 ou 3 semanas de vida, nasceu imediatamente com anormalidades, disse o médico. Então, ele vai viver? Perguntou Cindy. Se nada aconteceu, isso significa que nada acontecerá, pelo menos não agora. O médico olhou para ela. Cindy ficou em silêncio, virou-se para a janela e pensou. Não precisa pensar, faça suas malas e vá para casa, assim que a criança estiver melhor, nós a levaremos para o lugar certo. O homem a pegou pela mão e a levou para fora do consultório. Não, ela balançou a cabeça. Que tipo de família você tem? Aquela que foi teimosa a noite toda, agora você, suspirou o médico. Você não está entendendo, eu também tenho 4 filhos, e se algo acontecer a algum deles, e ele parou de falar. Ok, faça o que quiser, mas nada depende de você agora, você pode ir com seus filhos, insistiu ele. Ok, farei o que o senhor disser, mas não pense que vai se livrar de nós sem mais nem menos. Ela olhou o homem nos olhos. Adeus, ela acenou com a cabeça para ele. Cindy chegou em casa, seu marido estava dormindo, ela não o incomodou, foi para a cozinha. As crianças ainda estavam acordadas. A mulher preparou o café da manhã, sentou-se em uma cadeira e esperou que todos chegassem. Mamãe? Stan foi o primeiro a chegar. Sim, meu amor, vá acordar seu irmão, e ele foi buscar Sveta. Quando Anthony acordou, Cindy o encarou. Por que está me olhando assim? Acho que você disse a mesma coisa que eu disse no hospital. Ela respondeu com uma pergunta para uma pergunta. Sobre nós o levarmos. Parecia ser a manhã das perguntas. Você se importa? A mulher ficou surpresa. Claro que não, você não pode imaginar, quando vi que era um bebê, pensei imediatamente que o tinha encontrado, então ele é meu. O homem quase chorou. Querida, ela o pegou, as crianças ficaram olhando enquanto a mãe e o pai se abraçavam. Depois disso, Cindy contou ao marido o que o médico havia dito, que não havia mais pressa. Mas Anthony ainda estava preocupado. No dia seguinte, ele foi trabalhar e, à tarde, o caminhão de lixo voltou ao pátio. Olá, cumprimentou Jonas. Olá, acenou Anthony. O que você encontrou lá? Com que rapidez correu para casa? Vamos, eu lhe conto depois, prometeu o caseiro. Tudo bem, deu de ombros para Juan e foi fazer suas coisas de sempre. A vida familiar continuou, mas agora havia alguns problemas adicionais e Cindy ligava para o hospital todos os dias para saber como estava Steven. Não havia nenhuma mudança. Sim, ela havia lhe dado um nome porque não havia desistido da ideia de levá-lo para sua casa.
Alguns meses depois, o menino voltou a si. Alô, Cindy, o médico a chamou um dia. Você poderia ir ao hospital? É claro que ela estava pronta para fazer isso a qualquer momento. Então, espero você em breve, disse o homem. Cindy não hesitou, estava pronta para ir embora agora, mas não podia deixar Selena sozinha em casa, tinha que esperar pelo marido. O tempo estava passando tão lentamente que ela estava ficando nervosa. Leslie, aonde você está indo? Anthony chegou em casa. O hospital ligou, ela lhe contou tudo. Precisa de minha ajuda? O homem ficou imediatamente preocupado. Não, você fica com as crianças e eu vou por ali. Ela pegou a bolsa e saiu de casa. Tudo bem, se acontecer alguma coisa, me ligue, vou esperar por notícias, ele respondeu. A mulher estava muito preocupada, a pior notícia seria se a criança piorasse, mas ela não queria nem pensar nisso. Porque o médico não havia lhe contado, o carro estava indo tão devagar que várias opções passaram pela cabeça de Cindy. Ela se dirigiu rapidamente ao hospital e, em poucos minutos, estava no consultório do médico. Mais uma vez, olá, você pode me dizer o que há de errado com Steven? Ela olhou para o homem atrás do balcão. Bem, Cindy, não é? Ele olhou para ela. Sim, ele não ligou esta manhã. Pode me dizer o que há de errado com ele? Seu corpo inteiro estava tremendo. Será que você já deu um nome a ele? Ele sorriu. Mas qual é o problema? Se queremos recebê-lo em nossa família, por que não lhe dar um nome? Algumas mulheres, quando estão grávidas, dão nome ao bebê, ela se perguntou. Sente-se, ele pediu. Cindy estava muito nervosa, suas mãos tremiam de emoção, ela não sabia o que estava prestes a acontecer com ela. Como eu lhe disse antes, a criança tem muitas doenças, mas o mais importante é que há suspeitas de oncologia. O médico baixou os olhos. O quê? Ele é tão jovem, as lágrimas brotaram nos olhos de Cindy. É por isso que eu a chamei, é claro, não sei por que a senhora precisa de tal fardo, mas se for levar a criança para outra clínica, eu a aviso que precisará de muito dinheiro. Era óbvio que o médico tinha empatia com a mulher. Farei o que puder, disse Cindy, sabendo que eles não tinham onde conseguir o dinheiro. Basicamente, isso é tudo o que eu queria lhe dizer, agora é com você. Se você decidir fazer isso, leve a criança para a clínica na capital o mais rápido possível. Ele se levantou para acompanhá-la até a porta. Posso vê-lo? Ela se virou para o médico. Claro, vamos lá. Ele a pegou pela mão e a conduziu a um dos quartos. A mulher olhou para uma criança pequena deitada em um berço sob a cúpula. Vários tubos estavam saindo dela. Cindy pensou consigo mesma, como é possível que um bebê como aquele, desde o nascimento, tenha que passar por tantas dificuldades. Ela dirigiu para casa, com lágrimas nos olhos, com apenas um pensamento na cabeça: onde conseguir dinheiro? Ela não ligou para Anthony, decidiu contar a ele em casa. Por que você está com tanta pressa? O que aconteceu? Seu marido abriu a porta. Anthony, vamos até a cozinha, disse ela, colocou a bolsa no chão e foi até lá. Eles se sentaram à mesa e Cindy lhe contou tudo. Jesus, ela apertou a cabeça. Ele tinha que pensar em alguma coisa. Cindy ligou para suas amigas e para sua mãe. O máximo que podemos fazer para ajudá-la, disse a mulher, é lhe dar parte do dinheiro. Onde você conseguiu todo esse dinheiro? Perguntou a filha. Estávamos economizando para o seu dote para o futuro de nossos netos, mas quando você se casou, ainda não havia muito, e então não serviu para nada, mas agora, veja bem, ele veio a calhar. A mãe prometeu que em um futuro próximo ela retiraria e transferiria o dinheiro para a filha. Foi uma informação muito feliz. A mulher imediatamente discou o número da clínica e disse ao médico. Você pode preparar a criança para a transferência, ela disse a ele, mas pode encontrar muitas outras dificuldades. Tudo foi feito muito rapidamente. Anthony avisou sua fábrica que seu filho precisava de ajuda. As pessoas não ficaram indiferentes, juntaram uma certa quantia de dinheiro e a deram aos pais. Agora era preciso decidir com quem o garoto iria para a capital. Bem, eu posso ir? Perguntou Antônio a Cindy. E quanto ao emprego? Ela estava preocupada com ele.
Vou tirar férias. Ela foi inflexível. Eles não sabiam por que seus corações e almas estavam tão apegados a esse bebê. E assim, depois de algum tempo, em um transporte especial, Anthony e seu filho, chamado Anthony, foram levados para a clínica. Os médicos concordaram com a operação, mas é claro que o dinheiro não era suficiente. Mas enquanto todos os exames, testes e tudo mais estavam sendo feitos, ainda havia tempo para receber o pagamento. Emma e Catherine, amigas de Cindy em seu vilarejo, e Anthony organizaram uma coleta. Eles também arrecadaram dinheiro de lá. Todos estavam dispostos a ajudar essa família. Com o passar do tempo, Anthony já havia viajado de um lado para o outro 2 vezes porque não podia morar longe de casa. Talvez eu vá para lá por um tempo se for difícil para você, disse-lhe a esposa. Não, você ficará melhor com as crianças, ele abraçou. Steven precisava amadurecer um pouco para essa operação complicada. Talvez possamos levá-lo para casa por um tempo? Anthony perguntou aos médicos. Entenda, vai ser difícil para você, eles sabiam em primeira mão. Nós vamos superar isso, ele prometeu aos médicos. E, milagrosamente, eles deixaram o garoto ir para casa. Quando Anthony entrou no apartamento com o bebê nos braços, Cindy ficou atônita no corredor. Os médicos estavam se recusando a tratá-lo? Ela não entendia. Não, eles nos deixaram ir para casa por alguns meses, eles precisam que Stephen tenha 1 ano e meio de idade para fazer a operação, disse o pai e marido da família. Ótimo, então agora seria a hora de cuidar de toda a papelada, pois ninguém havia feito isso ainda. Agora Anthony chegava em casa do trabalho, tentava passar mais tempo com as crianças e Cindy, à tarde, enquanto os mais velhos estavam no jardim de infância, percorria as autoridades, cuidando da papelada. Ela tinha que ouvir muitas coisas. Por que você quer esse bebê? Perguntaram a ela. Bem, o que importa, eu já decidi. Quero que esse filho seja meu, não podia mostrar às pessoas que realmente precisava dele. Muitas pessoas a julgavam por fazer tudo por dinheiro. Compreensivelmente, ela não tinha dinheiro suficiente para se sustentar, então decidiu adotar. Eles sussurraram na cidade. Mas a família não deu atenção a isso, porque o importante agora era curar a criança. Os papéis foram redigidos e já fazia alguns meses que Anthony e Steven haviam retornado à clínica. Agora o dinheiro para a operação era suficiente, restava apenas uma dificuldade, encontrar um doador, mas isso não era tão fácil de fazer. Diga-me o que você precisa, talvez eu possa ajudá-lo, disse Anthony. Ele estava sentado no consultório do médico, chorando. Entenda, você precisa de um transplante de medula óssea, e não é tão fácil assim. Você só pode receber de um irmão, em casos extremos, de seus pais ou de outra pessoa. O homem saiu para o corredor, com lágrimas verdadeiras escorrendo pelo rosto. Ele não imaginava que, quando o médico lhe contasse sobre as dificuldades, seria assim. Anthony, como você está aí? Cindy o chamou. Você sabe, e ele contou tudo a ela, mas também podia ouvir sua esposa chorando ao telefone. Se você experimentar minhas coisas, meus filhos, sugeriu Anthony à médica. Está brincando comigo? Ela sorriu de volta. Mas vale a pena tentar, ele insistiu. Bem, se você insiste, podemos verificar, mas será um desperdício de dinheiro, disse o médico. À noite, o marido voltou a ligar para a esposa e lhe contou o que havia dito ao médico hoje. Anthony, você sabe que é uma ideia estúpida, ela chorou, mas ao mesmo tempo riu. Mais milagres acontecem, ele é um garotinho, Deus vai nos ajudar, disse o marido. Eu não sei, duvidou a esposa. Então o pai voltou para casa, levou Stan com ele e juntos dirigiram de volta ao hospital. O biomaterial foi retirado de ambos, e os resultados sairiam em pouco tempo. Até lá, eles tiveram que esperar novamente. Anthony conversava com Cindy todas as noites. Sabe, agora percebo o estado em que você se encontrava naquela época, quando queria um filho e não tinha tido nenhum por tantos anos, disse ele a ela. E como você percebeu isso? Ela se perguntou. Agora, quando a vida da criança depende de fatores fora do meu controle e você não sabe o que esperar, só há tempo, e ele se estende muito lentamente, ela disse a ele. O médico ligou à tarde, Anthony viu seu número na tela, mas teve medo de pegar o telefone. Ele tinha medo de ouvir a palavra ou não, mesmo que fosse 99% de 100.
Alô, ele pegou o telefone. Você precisa vir à clínica imediatamente, disse-lhe o homem. Anthony dirigiu até lá sem esperar nada. Ele percebeu que agora eles estavam prestes a anunciar o veredicto. Ele se aproximou da clínica e o médico já estava esperando por ele. Anthony apenas olhou para ele, abriu a porta e o convidou a entrar no consultório. Anthony, não sei como isso é possível, mas o material de seu filho é perfeito, disse ele ao homem. Anthony começou a suar. Não pode haver nenhum erro, nós verificamos, disse-lhe o médico. Deus, obrigado. Agora o homem estava disposto a ir a qualquer igreja, a colocar velas em qualquer pessoa, apenas para ajudar seu filho. Eles levaram Stan, agora era necessário fazer a operação, o menino não se opôs, a mãe e o pai lhe disseram que era seu outro irmãozinho. Portanto, ele estava disposto a ajudá-lo. Cindy reuniu Richard e Selena e juntos foram à casa do marido para dar apoio a ele e ao filho. Tudo estava demorando muito, o tempo estava se arrastando, mas eles tinham que esperar. Cindy foi à igreja, orou e pediu ajuda. Acho que não somos pessoas tão ruins, afinal de contas, disse ela ao marido. Eu amo você, ele a abraçou. Juntos, eles haviam passado por tantas provações que agora podiam enfrentar qualquer problema. Durante 3 longos meses, eles ficaram ao lado de Stephen. Os médicos disseram que ele estava se recuperando, que tudo estava indo bem. Mas eles precisavam de mais tempo porque temiam a rejeição. Mas, estranhamente, tudo acabou bem e agora a família feliz estava de volta em casa. Eu não conseguia acreditar, sentado na cozinha de Cindy, queria chorar e rir ao mesmo tempo. Tudo parecia estar dando errado, mas, ao mesmo tempo, também muito bem. Ela queria ter filhos, é claro, mas fazer isso dessa forma, ela nunca havia pensado nisso, e pegou a mão de Anthony. Cindy, tudo vai ficar bem, como seu marido sempre lhe dizia, se Deus nos enviou essa criança, é porque era para ser. A família estava muito feliz, Steven estava crescendo, ele ainda estava muito fraco, mas os outros estavam sempre ao seu lado. Ouça, Cindy, eu gostaria de falar com você. Uma noite, depois que as crianças estavam dormindo, marido e mulher estavam sentados na cozinha. O que aconteceu? Ela olhou para ele com olhos assustados. Não, está tudo bem. O homem percebeu que quando sua família começa a falar assim, significa que algo ruim aconteceu. Então ele falou, ela olhou para ele e ouviu atentamente. Quero fazer um teste de DNA. Ela baixou os olhos, pegou a caneta na mesa e esperou para ver o que a esposa dele diria. Você não entende, ela ficou perplexa, sem entender por que Anthony faria tal coisa. Entenda. Quando ofereci ao médico minha candidatura como doador, ele torceu o dedo na têmpora e até riu de mim, e você vê como as coisas ficaram, explicou o homem. Ah, já gastamos tanto dinheiro e agora você quer investir mais? Ele balançou a cabeça. Não estou pedindo, só estou avisando, disse ele a Cindy. Tudo bem, faça o que achar certo. Ela se levantou da mesa e se dirigiu ao seu quarto. Querida, aonde você está indo? Ele seguiu a esposa. Está escondendo alguma coisa de mim? Ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos. O que você quer dizer? Ele não entendeu. Nada, vamos fazer tudo primeiro e depois conversamos. Ele se deitou na cama e ficou de costas para a parede. No dia seguinte, Anthony foi a uma clínica especializada, escreveu uma declaração e, mais tarde, ele e Stephen fizeram exames. E agora estavam esperando novamente. Como a espera o estava matando ultimamente. John, olá, estava de volta ao trabalho depois de alguns meses de folga. Sim, ele estava parado ao lado do carro esperando o tanque virar. Por que você está tão triste? Perguntou Anthony. Não, então você encontrou um bebê no meu carro? Ela se virou para ele. Desculpe, não tive tempo de lhe contar, não achei que fosse tão importante para o motorista do caminhão de lixo. Fui arrastada com perguntas para todas as autoridades, de onde, para onde, ainda como o homem disse tristemente. Bem, agora está tudo acabado, imagine o que teria acontecido se eu não tivesse percebido na hora, parecia muito tempo depois daquele momento. Certo, mas você poderia ter me avisado. John fez tudo e agora ele estava caminhando para a cabine. Veja,
O tempo estava se esgotando em minutos, tínhamos que salvar o garoto. Eu me lembrei de como Anthony estava na época. Certo, até mais tarde, o motorista do táxi entrou. Tchau, acenou o zelador. Anthony recebeu uma ligação enquanto estava no trabalho, dizendo que os resultados haviam chegado. Ele aceitou com tranquilidade e foi pegar os papéis. Ao entrar na clínica, quando lhe entregaram um envelope, suas mãos estavam tremendo. Você se preocupa muito, disse a jovem que estava conversando com ele. Obrigado, ele colocou tudo em sua bolsa e correu para casa, pois não queria ver nada sozinho, apenas com sua família. Quando chegou em casa, Cindy tinha feito o jantar e agora estava esperando todos à mesa. Steven estava em seus braços. Tenho o envelope pronto, disse Anthony calmamente e o colocou sobre a mesa. Por que você não deu uma olhada nele? Sua esposa levantou uma sobrancelha. Não querendo ficar sozinha, esperando até que estivéssemos todos juntos, ela pegou os papéis em suas mãos. Bem, não fique arrastando isso, abra-o. A empolgação de Cindy foi transmitida ao marido. Anthony abriu o pacote lacrado, tirou um pedaço de papel e começou a passar os olhos pelas linhas. Fale, ele queria arrancar o documento das mãos dela e ver a esposa pessoalmente. Não posso acreditar, não pode ser. Ele colocou a folha sobre a mesa, sentou-se e cobriu o rosto com as mãos. Cindy pegou a folha, na parte inferior dizia que havia 94% de chance de afiliação. O que é isso? Ela acenou com o papel na frente dele. Não sei, ele deu de ombros. Não, explique-me você, de onde veio essa criança? Ele se recostou na cadeira. Ela não queria mais nada, a mulher estava muito chateada. Leslie, desculpe-me, mas não sei o que está acontecendo. Ele se ajoelhou na frente dela. Sinto muito pelo que. Ela olhou para o marido como se ele fosse o último traidor da terra. Não sei dizer, ela se recostou na cadeira. No momento seguinte, as crianças já haviam comido, foram expulsas da cozinha e levadas para o quarto. E o marido e a mulher começaram uma conversa séria. Acho que, ao lado dele, estava Cindy, determinada. Sobre o que, ele olhou para ela. Maria, ele disse uma palavra. Maria, o que, do que você está falando? Dava para ver que o homem estava preocupado. Aquela zeladora que trabalha na casa ao lado, eu vi como você se sentou com ela muitas vezes, e ela foi ao seu quarto mais de uma vez. Enquanto eu estava aqui com as crianças, você estava se divertindo com ela. Ela estava praticamente gritando. Eu amo você e sempre amei somente você. Anthony queria abraçá-la. Não me toque, funciona, vocês estavam juntos, depois ela descobriu que estava esperando um bebê, e eu sei que você é bom nisso. Era tarde demais para abortar, então ela teve o bebê e o jogou fora, achou que ninguém o levaria, foi isso? Cindy estava muito brava. Era a primeira vez que Anthony a via daquele jeito. Parece que você também é uma fantasista, riu o marido. Vamos, ela gritou para ele. Eles foram juntos até o pátio, atravessaram o jardim e entraram no apartamento onde morava o zelador local. Ela estava sentada em seu quarto, e na mesa à sua frente havia uma garrafa e um pedaço de pão. O que você está celebrando ou comemorando? Perguntou Cindy sem cumprimentar e com insolência. Anthony, ela está louca? Maria bateu na testa. Vou lhe mostrar quem é quem. A mulher se aproximou dela. Cindy, não, tudo o que você disse não é verdade. O marido dela a agarrou para que ela não fizesse nenhuma besteira. Você ainda está defendendo? A mulher estava respirando pesadamente. Explique-me o que aconteceu. A senhora do concierge não entendeu nada. Por que jogou o bebê fora? Cindy lhe perguntou diretamente. Que bebê, você está louca? Ela olhou para o homem. Steven, o nosso Steven, aquele que acabei de encontrar, explicou ela. Sua família é louca? Ela se serviu de um drink. Era óbvio que Maria não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Ela vive em seu próprio mundinho, o que aparentemente lhe convém. Você já percebeu que tudo isso não passa de uma fantasia sua? Anthony a abraçou. Perdoe-me, ela ergueu os olhos para ele, e Maria apenas ficou sentada, olhando para eles, pensando em coisas diferentes. O casal voltou para casa, o homem percebeu que,
por causa dos últimos acontecimentos, a mulher não o suportava e simplesmente entrou em pânico. Ele foi até a cozinha, diluiu o sedativo em um copo e o levou para Cindy. Obrigada, ela agradeceu e se deitou. Ela descansou, fechou a porta, olhou para as crianças, que estavam brincando, e foi para a cozinha. Lá, ela se sentou à mesa e começou a pensar, realmente, como isso poderia ter acontecido. Nada lhe ocorreu. Anthony percebeu que certamente não era seu filho, mas, à tarde, ele voltou ao quintal para trabalhar. John já estava conversando com ele normalmente. Hoje eles estavam falando sobre o incidente com Maria, que ela já havia contado a todos. Anthony não estava com vontade de falar sobre isso. Voltou para casa e Cindy estava acordada, fazendo alguma coisa na cozinha. Querido, vou ter outra conversa séria com você. Ela se sentou à mesa. Não aguento mais, ela fez uma careta e se virou para ele. Escute, eu sei de quem é o bebê, não tem outro jeito. Ele se levantou e foi até ela. De quem é? Ela se virou de costas para ele. Aubrey, disse ela com confiança. O quê? Não pode ser, a mulher tirou as mãos de cima dele. Pense bem, eu não tenho irmãos, meus pais também estão ausentes. Como o teste pode chegar a um resultado tão alto de parentesco? As outras crianças ainda são pequenas, com certeza é filho deles, ela insistiu. Não posso acreditar que criamos nossa filha tão bem a ponto de jogarmos o bebê fora, soluçou Cindy. Afinal, eles poderiam ter jogado. Onde ela está? Quando foi a última vez que falamos sobre ela? Anthony perguntou e estendeu as mãos. Mas eu tenho filhos pequenos, e agora o Steven também tem, Cindy se justificou. Temos que encontrá-la imediatamente. Anthony começou a se recompor. Você faz parecer que ela está logo ali na esquina e que você vai sair e trazê-la para casa. Então, lembra quando ela nos disse que conheceu aquele cara? Qual era o nome dele? O marido estalou os dedos. Acho que era Sam, lembrou-se Cindy. Certo, ele estava pensando em baratas, começou a procurar no notebook e depois no celular. O que está tentando encontrar? A mulher estava curiosa. Números de namoradas ou amigos, ela continuou. Agora, uma mulher se levantou, foi a algum lugar, depois veio com um caderno. Aqui, ela costumava escrever tudo aqui. Ótimo, o pai se sentou e começou a chamar todo mundo nesse caderninho. Ariana, oi, aqui é o pai da Aubrey. Por acaso você sabe onde ela está, ou onde mora o namorado dela, esse Sam? Ela fez essa pergunta algumas dezenas de vezes, mas ninguém sabia responder. Fazia anos que ninguém via a garota e ninguém sabia nada sobre seu namorado. Fazia muito tempo que ela não falava com nenhum de seus amigos. Anthony entrou na cozinha e olhou para Cindy. É tudo culpa minha, ela começou a chorar novamente. Não, você não é a única, nós somos. Ele a tomou nos braços. O homem então decidiu que faria qualquer coisa para encontrar sua filha. No início, ele queria ir à polícia, mas depois pensou melhor e decidiu que primeiro tentaria sozinho e depois envolveria as autoridades. Um dos amigos de Aubrey lhe disse que eles sempre se encontravam em uma das boates, e foi para lá que o homem se dirigiu. Ele entrou no prédio, onde havia muitos jovens, todos parecendo menores de idade. O homem torceu o nariz, lembrando-se de que ele próprio costumava se comportar assim. Olá, Anthony se aproximou do bar, gritou porque a música estava muito alta. Olá, respondeu um rapaz jovem. Há quanto tempo você está trabalhando aqui? Perguntou o homem. Não faz nem um ano, não consegui obter uma resposta clara. Diga-me, você já ouviu um casal, Sam e Aubrey? O pai esperava que a filha tivesse um nome em comum, seria mais fácil de encontrar. Ele mostrou uma foto. Sim, eu sei, assentiu o cara atrás do balcão. O peito de Anthony se encheu de alegria. Você pode me dizer onde ele mora, seu amigo? Perguntou ele. Não, eu não sei, pergunte aqueles caras ali. Ele apontou para um grupo de jovens. Obrigado, o homem colocou a conta no balcão. De nada, o garçom pegou a conta. Ei, rapazes, Anthony se aproximou deles. Ei, cara, para trás, um deles se dirigiu a ele. Não, só estou perguntando. O homem parecia achar fácil falar com eles, como quando era mais jovem. Que droga, o outro entrou na conversa.
Você conhece o Sam e a Aubrey? Ele puxou a foto novamente. Ela é minha filha. Oh, eles riram. Quem não os conhece? Você pode me dizer onde eles moram? Perguntou o pai, esperançoso. Eles disseram o nome do bairro e da casa, mas além disso, infelizmente, eles não sabiam, sempre se encontravam no quintal. Obrigado por isso, venham, vou lhes pagar uma bebida, ele os chamou para o bar. Em seguida, o homem correu para onde os jovens o encaminharam. Embora vivesse nesta cidade desde que nasceu, ele nunca havia estado nesses bairros. Havia algumas casas de madeira aqui, algumas de 1 e outras de 2 andares. Anthony percebeu que não era um lugar muito próspero. Ele encontrou a casa sobre a qual havia sido informado, que tinha 2 andares e o mesmo número de entradas. O homem entrou no primeiro andar. Quem é você? A porta foi aberta por uma mulher que claramente não era ela mesma. Você sabe em que apartamento Sam mora? Anthony perguntou sem palavras desnecessárias, pensando consigo mesmo que deveria ter trazido algo com ele, pois assim teria recebido todas as informações. O que você quer? Como se ele soubesse que iria querer. Aqui, ele estendeu uma pequena nota. No 7º dia, ele puxou a tia e fechou as portas, e o homem não precisou de mais nada. Ele subiu até o primeiro andar, onde ficava o 7º apartamento, e bateu na porta. Um rapaz abriu a porta, que também não estava em boas condições. Sam? Perguntou Anthony. O homem ficou parado e parecia não entender nada do que estava acontecendo. Sou o pai de Aubrey, pode me dizer onde ela está? Ele achou que eu ia dizer a ela para entrar, que ela está aqui. Como posso saber? Ele deu de ombros e bocejou. Como? Porque ela estava indo embora para você. O homem ficou desapontado. Quando foi, o cara perdeu o interesse na conversa e já queria fechar as portas, mas Anthony não deixou. Diga-me então onde ela pode estar, ele perguntou educadamente. Não sei, vá até a casa do Mickey, ele acenou com a cabeça para o apartamento do outro lado do corredor. Ok, obrigado, ele se afastou da porta e bateu nas outras portas. Havia música alta vindo dali, algo que Anthony já tinha ouvido antes de vir para cá. O que você quer? A porta se abriu, pensou Anthony, o único tipo de pessoa que vive nesta casa. A Aubrey está aqui? Ele não precisava ser educado. E quem é você? Se houvesse essa resposta, isso significava que ele conhecia a garota aqui. O pai empurrou o cara para o lado e entrou. Esse lugar era imundo. Havia coisas espalhadas por toda parte, o cheiro era tal que nenhuma pessoa normal poderia viver aqui. A música estava alta e o cara que abriu a porta estava dizendo alguma coisa, mas Anthony não conseguia ouvi-lo. Ele passou por todo o lixo e entrou no quarto, onde havia uma garota deitada na cama. Aubrey. O pai não conseguia acreditar no que via, era uma garota magra, diferente de todo o resto. Ela olhou para ele com olhos turvos. O que está fazendo? Saia daqui, ela queria afastar as mãos dele. Não, você não vai escapar de mim tão facilmente agora. Papai tentou levantá-la, foi fácil fazer isso, a filha não pesava nada. Para onde você a levou? Gritou o cara que estava com ele. Não é da sua conta, e é melhor você calar a boca, ou estará em apuros. Ela o empurrou com o ombro e saiu do apartamento com a filha nos braços. Me solte, a menina tentou se contorcer nos braços dele. Sim, agora me leve para onde precisar ir, o pai falou para ela, esperando que um táxi viesse buscá-los. No dia em que Aubrey anunciou aos pais que estava saindo de casa, ela realmente pensou que se sairia bem, como sempre fazem os adolescentes ambiciosos. Ela estava terminando o 9º ano quando conheceu Sam, em uma boate. Ele foi o primeiro cara que todas as garotas foram atrás. Aubrey sabia que ele era bonito, então se aproximou dele primeiro. Oi, eu sou Aubrey, disse ela. Ela sorriu. Nada. Você quer dançar? Ela não tirou os olhos dele. Talvez esse atrevimento tenha agradado o rapaz, porque ele não só foi dançar com ela, como também a convidou para sair quando terminou. Foi então que ela aprendeu pela primeira vez o que era um beijo, e muito mais. Você quer ser minha namorada? O jovem não perguntou a ela, ele lhe disse.
Como você é rápido, ela riu. Ninguém se atreverá a tocar em você, ele a puxou para si e encostou os lábios nos dela novamente. A partir de então, eles estavam sempre em toda parte juntos. Aubrey se sentia lisonjeada por ter o cara mais legal com ela, as garotas o seguiam por toda parte e os garotos prestavam atenção nele. E ela era a única pessoa com quem ele era gentil e carinhoso. O que você quer fazer depois da escola? Ele perguntou a ela. Ela ainda não havia pensado nisso, apesar de ser ousada, ela se comportava de forma rude com ele. Você mora com seus pais? Perguntou o rapaz. Quem mais? Ela olhou para ele. Tudo bem, ela não perguntou mais nada. Eles passaram o verão inteiro ao ar livre, onde quer que Sam a levasse, e Aubrey sentiu como se tivesse estado em todos os quartéis da cidade. Foi então que ela sentiu pela primeira vez o gosto do veneno que seu amante havia colocado nela. Depois disso, ela ficou totalmente dependente dele. Venha morar comigo, disse ele à garota. Ok, é só contar para os pais dela. Então ela procurou a mãe e o pai. Vamos, esperando exatamente 15 minutos, ela ficou no pátio. E então eles tiveram uma vida divertida. Eles se divertiam, no apartamento do rapaz havia constantemente um Shauma. Amigos, namoradas, música e drogas. Aubrey não se dava conta de que tinha de fazer algo ou ir a algum lugar, ela estava se divertindo. Ei, Sam a cutucava à noite. Ela não conseguia levantar a cabeça, era ruim. E, pela manhã, descobriu-se que não era o Sam, mas a garota não percebeu. Mas eles tinham o dinheiro de que precisavam. E então a garota ficou doente o tempo todo. Você não come nada e está engordando a cada dia, disse Sam a ela. Não sei, ela respondeu com a mesma indiferença. Você verá, eu encontrarei um normal e você voltará para seus pais. Eles estavam deitados na cama e olhando para o teto. Ela sentia náuseas e tonturas, mas Aubrey não fazia nada. Um dia, na rua, a menina desmaiou, um vizinho a encontrou e chamou uma ambulância. Bem, o caso era sério, os médicos vieram para levar a garota embora. Levaram Aubrey para o hospital, ela estava inconsciente, mas quando voltou a si, começou a uivar. Por que ela está uivando? Um jovem médico entrou em seu quarto. Solte-me, ele percebeu que as mãos dela estavam amarradas à cama. Acalme-se primeiro, os médicos perceberam que ele estava chorando. Estou bem, ele falou em voz alta e tentou romper as cordas. Sim, exceto pelo fato de que você está grávida, praticamente nos últimos meses, ele lhe deu a informação. O que está dizendo? Ela se acalmou um pouco, mas nem um minuto depois estava histérica novamente. É isso que estou dizendo, fique quieta, ela está sendo examinada a cada hora. Não sei se foi o estresse ou o que, mas ela entrou em trabalho de parto no dia seguinte. Tirem-no de mim. Aubrey gritou para todo o hospital. Cale-se, ou agora todo mundo vai entrar em trabalho de parto, gritou ela para o médico, mas a moça não conseguia se acalmar. O bebê nasceu, parecia saudável, todas as funções do corpo estavam funcionando. A moça estava deitada no quarto, mas o tempo todo queria sair de lá. Ela olhava para o bebê, que não lhe despertava nenhum sentimento. Então Aubrey começou a pensar em Sam e no que ele diria quando ela voltasse para casa sem o bebê, onde ele estava, e pelo menos aqui estava a prova. Como está se sentindo? O médico entrou no quarto no 5º dia. Bem, ele fingiu ser uma ovelha. Bem, tem certeza de que posso lhe dar alta? Perguntou ele. É claro que ela assentiu com a cabeça e sorriu com todas as forças. Então a alta estará pronta para o almoço. Ela olhou para os outros e saiu da sala. O que você está olhando? Aubrey gritou com a colega de quarto, que não parava de fazer comentários. Ela é louca, disse ela, e deu as costas para o bebê. Aubrey pegou tudo, pegou o bebê e saiu com seu amado Sam. Demorou muito tempo para chegar lá, onde ninguém queria dirigir de graça. Mas depois de algum tempo, ela estava em um pátio que parecia familiar. A moça estava esperando como conheceria o jovem pai e como ele a conheceria. E então ela veria o bebê e ficaria feliz. Aqui estou eu, ela entrou no apartamento, pensando que estava perdida aqui, procurando e esperando. O que está fazendo aqui? Sam saiu para o corredor. Você não está feliz?
Ela olhou para ele. Vá em frente, volte para onde estava. Ele começou a empurrá-la para fora do apartamento. Dê a ele pelo menos um pouco. Ela acenou com a cabeça para a mão dele, que segurava o que ela havia sonhado durante todos os dias em que esteve no hospital. Se eu lhe der isso, você vai embora? Ela fez uma careta. Sim, ela acenou com a cabeça. Quando Sam o fez, Aubrey se sentiu tão bem que não conseguiu se levantar e escorregou pela parede. Bem, quem a tem mantido por tanto tempo? Disse uma garota no corredor. Aubrey percebeu, através da névoa em sua cabeça, que seu amante estava com outra pessoa. Não posso expulsá-la, ela acenou com a cabeça para a garota que carregava um bebê nos braços no corredor. Ei, saia daqui, a garota quase a chutou. Naquele momento, Aubrey conseguiu se levantar. Sam, onde está o nosso bebê? Ela lhe mostrou o bebê. Tem certeza de que é nosso? Ela riu. Como você pode dizer isso? Naquele momento, o homem a agarrou pela mão e começou a empurrá-la para fora do apartamento. Para onde estou indo? Pelo menos leve esse desgraçado, Aubrey gritou em diferentes vozes. Vamos, o jovem a empurrou para fora e fechou a porta. Há algum problema? E Mickey olhou para o outro lado do corredor do apartamento. Vá se fuder, disse a garota. Ela estava tão irritada que saiu de casa e caminhou pela rua, sem saber para onde estava indo. Em algum lugar entre as casas, ela viu um carro grande recolhendo lixo. Ela se aproximou e não havia ninguém lá. Aubrey ficou na ponta dos pés e jogou sua trouxa lá dentro, pois não precisava dela. Agora ela tinha que descobrir onde conseguir um conserto e passar a noite. Mickey, ela se lembrou. A garota voltou para dentro, e o cara levou para dentro. Ela pediu, ele comprou, e foi assim que começaram a viver juntos. Cindy, estou no hospital, venha logo. Anthony ligou para a esposa, estava muito preocupado com a filha. Ele sabia que a culpa também era deles, que não a impediram. Onde ela está? A esposa correu para o corredor. Estão irrigando-a, ela acenou com a cabeça para a sala de tratamento. Meu Deus, o que fizemos com você? Ela chorou. Você fica aqui e eu vou para casa para que as crianças não fiquem sozinhas. Anthony abraçou a esposa. Bem, a mulher sentou-se no corredor e se lembrou de quando Aubrey nasceu, de como ela e Anthony ficaram felizes com isso. E então eles estavam treinando quando algo deu errado, quando ela perdeu o contato com a filha. Naquele momento, Anthony foi para casa, agora ele tinha que esperar até a noite, pois queria falar com John. O que o carro dele estava fazendo naquele bairro, afinal ele não faz manutenção. Ele alimentou as crianças, disse que estava indo para o quintal trabalhar, se vestiu e saiu do apartamento. Oh, John, você é exatamente o que eu preciso. Ele se aproximou de um velho conhecido. Olá, eles apertaram as mãos. Diga-me, você se lembra do dia em que encontrei aquele pacote no seu caminhão de lixo? Perguntou ele. Bem, tente se esquecer disso, o homem fez uma careta. Diga-me, por que estava dirigindo aquele carro naquele dia em um bairro para o qual não presta serviço? Ele lhe deu o endereço aproximado. De onde? O motorista olhou em volta. Do camelo, disse ele, e Anthony insistiu. Eu tinha que dirigir e dirigi, disse ele calmamente. Entendo, então, afinal, era. Anthony percebeu que era tudo verdade. Por que você fala por enigmas? Diga as coisas como elas são, perguntou-lhe John. Se eu fizer isso, você vai me julgar, suspirou o zelador. Eu já comecei, então por que você não diz mais nada? John se afastou. Ele lhe contou tudo o que acabará de saber. Então, parece que Stephen é seu neto? Fez uma careta para o camarada. Parece que ele é, confirmou Anthony. Bem, isso é algo que eu só vi nos filmes. O motorista do caminhão de lixo não conseguia conter suas emoções. Relaxe, o homem tentou acalmá-lo. Imagine quantas coisas tiveram que coincidir para que Stephen não morresse, disse Jonah. O que você quer dizer com isso? O homem não entendia. Se ele não tivesse feito besteira na época, não teria sido demitido, você não teria sido um zelador. Meu filho me pediu para ir naquele dia buscar uma encomenda, no começo eu não queria, mas depois fui, ele balançou a cabeça.
O que há de errado com ele? Anthony não entendia por que o homem havia parado. Se eu soubesse o que havia naquela sacola, eu teria arrancado a cabeça dele, mas agora é tarde demais, ele suspirou. Ok, falaremos sobre isso mais tarde, o zelador quis continuar. Por quê? Você não o conhece? Ela olhou para ele. Ah, sim, sorriu Anthony. Ele percebeu que tudo estava bem agora e, se Deus quisesse, Aubrey também estaria curada e toda a família estaria reunida. Eles conversaram mais um pouco e depois seguiram caminhos diferentes. Cindy, oi, chamou sua esposa, como você está? Volto logo, Aubrey está dormindo, não tenho nada para fazer, ela respondeu. Ótimo, ele concordou com ela. A esposa chegou, preparou o jantar, todos comeram, depois a esposa começou a lavar a louça, o marido ficou ao lado dela, limpando a louça. E o que você acha de tudo isso? Ela lhe perguntou baixinho, enquanto olhava distraidamente para a parede. Não sei, sinto uma espécie de felicidade dentro de mim, ele lhe disse. Uau, felicidade, ele percebeu, agora outra criança doente voltaria para casa. Somos pais, essa é a nossa cruz, ele colocou a toalha sobre a mesa e abraçou a esposa. Eles tinham que dirigir até a casa de Aubrey pela manhã, concordaram que Cindy dirigiria à tarde e Anthony à noite. Oi, ele entrou no quarto sem fazer barulho e falou em um sussurro. Mamãe, de onde você está vindo? A garota não entendia nada. Sua mente estava confusa. Silêncio, a mulher colocou o dedo em seus lábios. Por quê? Perguntou Aubrey em um sussurro, sentindo-se mal do estômago. Sentada em silêncio, Cindy começou a separar as sacolas. Ela olhou para a filha e não conseguia acreditar que ela fosse capaz de se desfazer de um bebê com as próprias mãos. Mas, por outro lado, se ela não tivesse feito isso, não teria feito um check-up completo, não saberia da doença. Então ela apareceria mais tarde, e não há como dizer o que teria acontecido. Bem, Aubrey se deitou de costas e olhou para o teto. Minha filha, com certeza vamos curá-la. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto, aplicou uma injeção na menina e ela adormeceu imediatamente. Por que ela dorme o tempo todo? Perguntou a mãe. Para que seja mais fácil para ela lidar com tudo o que acontece, não enquanto ela dorme, sorriu a menina. Entendo, Cindy se levantou, ela tinha que ir para casa, porque havia outras crianças esperando por ela, que precisavam mais dela. Como ela está se recuperando? Perguntou o marido ao entrar em casa. Ela vai se recuperar, a mulher tinha certeza. Ela está cansada? Perguntou Anthony. Um pouco, Cindy não disfarçou. Vá se deitar, eu faço isso, ela se dirigiu à cozinha. Obrigada, ela o beijou. Todos os dias os pais iam e voltavam entre o trabalho, o hospital e a casa. A menina estava se recuperando lentamente. Houve alguns colapsos, até mesmo um vazamento, mas eles a recuperaram rapidamente. Depois disso, Aubrey se acalmou. Você não quer viver como todo mundo, sem todo esse veneno? Perguntou o pai dela. Não quero falar sobre isso, ela cruzou os braços. Bem, você tem um filho esperando por você em casa e, mesmo que, de acordo com os documentos, ele seja meu filho, você ainda o deu à luz, a mãe acariciou a mão dele. Chega de ranho, Aubrey estava se tornando a pessoa que ela era antes de sair de casa. A garota passou um longo tempo no hospital, depois houve a reabilitação, seu pai e sua mãe a apoiaram em tudo. E então eles voltaram para casa. Olá, as crianças mais novas a viram, algumas pela primeira vez, outras não. Olá, ela era neutra. Conheça sua irmã Aubrey, disse Cindy. Sim, ela acenou com a cabeça. E este é Stan, você o conhece, Richard também, Selena e Steven, ela enfatizou o último nome mais alto do que os outros. Estou vendo, onde posso me deitar? Era óbvio que Aubrey não dava a mínima para todas essas crianças. Vá para o seu quarto, instruiu a mãe dela. A garota começou a ligar para seus amigos, para pedir algo, para marcar um encontro. Aonde você está indo? Anthony a surpreendeu. Por que, agora estou na cadeia? Ela olhou para ele. Não,
mas, e ela olhou de volta para Cindy. O que, mais? A filha levantou a voz. Eu não sei, nós lutamos tanto por você, pela sua vida, e você começa de novo. A mãe começou a chorar. O que está fazendo aqui? Aubrey lhes deu as costas. Nunca pensei que você acabaria assim. Cindy saiu da sala. Qual é o seu problema? Anthony a seguiu. Ele sempre soube que sua esposa era calma, mas aqui, ele se irritou. Ela é adulta, deixe-a fazer o que quiser, fizemos tudo o que podíamos por ela. As lágrimas continuavam a brotar em seus olhos. Mamãe, me desculpe, Aubrey se dirigiu a ela. Qual é o problema? Você é um pássaro livre, voe para onde quiser, saiba que não somos mais seus ajudantes, já que está assim conosco, pelo menos chegue mais perto, olhe para ele, abrace-o, a mulher disse a ela. Ora, ele sabe que você é a mãe dele, o que devo fazer agora para me envolver? A menina não entendia. Mamãe, mande-me para minha avó, vou morar com eles por um tempo, recuperar minhas forças, me acalmar, e então decidiremos o que fazer em seguida, pediu a menina. Tudo bem, é uma decisão sábia. Cindy sabia que seu vilarejo era pequeno, não havia como conseguir nada como aqui. Ela contou a Anthony, ele comprou as passagens, e no dia seguinte, toda a família foi ver a filha e a irmã na estação de trem. Não faça nenhuma besteira, sua mãe a abraçou. Obrigada, disse ela a seus pais. Elas chegaram em casa, todas felizes. Como ele veio para o nosso jardim? Perguntou Anthony para Steven. Não sei, o sangue deve tê-lo atraído, respondeu sua esposa, que se aproximou, sentou-se em seu colo e descansou a cabeça em seu ombro. Obrigado por asistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.